Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aos Romanos 8:31. Direto ao assunto, Ministério Pão Vivo. Sempre naquele ideal do ensino da palavra do Senhor. A gente continua falando sobre aquela profecia de Davi. Davi, que profetizou a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Profecia antiga, né? Lembrando que Davi foi o segundo rei de Israel. Então, você imagina o tempo. Era uma profecia, é uma profecia antiquíssima. Mas, para nós, pouco importa o tempo da profecia, se antiga, se nova, moderna. O nosso Deus, que é eterno, que não tem princípio, que não tem nem fim, ele não envelhece. E nessa profecia, que é muito linda, Davi fala como se tudo se referisse a ele. Aliás, este é o tipo da linguagem profética. Por isso, ao estudar profecias, temos que ser criteriosos, zelosos e muito ligado em Deus, principalmente, ligado nas Escrituras. Ele começa dizendo: sempre via o Senhor diante de mim, à minha direita, para que eu não seja abalado. Aí então, o meu coração se alegrou e a minha boca foi tomada de exultação. E ainda tem mais. Eu vou descansar em esperança. Ele prossegue numa intensidade indescritível. Por isso, não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. O que nós iremos aprender aqui, nessa parte da profecia, que é como uma prece. Quando ele diz, não deixarás, nos induz a ver que ele estava falando que ele ia para este lugar, que ele ia para o Hades. Ele que eu estou falando, Jesus. Mas que é esse Hades? Esse Hades que é motivo de tanta interpretação falsa. Esse Hades que a maioria ensina que é o inferno. Não ensinam, não dizem por maldade.
é por uma questão de tradução bíblica, pois uma boa tradução, por isso eu te aconselho a olhar na sua Bíblia. Uma boa tradução não vai aparecer aqui nesse texto, não vai aparecer inferno. Não deixarás a minha alma no inferno. Não, vai aparecer Hades. Mas o que quer dizer Hades? Hades é o lugar para onde vão os espíritos dos mortos. É este lugar intermediário entre a morte e a ressurreição. Aquele erro crasso, quando você descobre a verdade sobre Hades, aquele erro crasso que comumente os pregadores repetem nos cultos fúnebres, aquela de que o cadáver, a pessoa do cadáver ali exposto, normalmente se diz: fulano, o irmão, a irmã está na presença de Deus, está na glória, recebe as boas-vindas lá no céu. Uma pregação bonita, né? E até em termos de consolação, a família enlutada é muito válida, só que biblicamente não é verdade. Para a presença de Deus, aquilo que a gente aprendeu chamar de céu, para lá só se vai após a ressurreição. Aquele do qual eu estou mencionando desse culto fúnebre, ele não vai para a presença de Deus. Ele vai para o Hades. Pastor, mas o apóstolo Paulo não diz que morrer é partir para estar com o Senhor? E quem te disse que estar lá no Hades não é estar com o Senhor? Note, Jesus foi no Hades. Por isso, na profecia, ele deu garantias plenas: não deixarás a minha alma no Hades. Lembre, o próprio Pedro, que aqui evocou a profecia de Davi a respeito da ressurreição de Jesus, o próprio Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, versos 18 e 19, ele disse que Jesus morreu, o justo, pelos injustos. E ele continua: morto sim, na carne, no corpo, mas vivificado, isto é, vivo
no Espírito. Foi, olha que lindo, foi e pregou aos espíritos em prisão. Tem pessoa que tem medo desse texto, tem medo desta verdade. Jesus foi no Hades, pregou aos espíritos em prisão. O corpo estava aonde? O corpo estava na sepultura. Esse corpo do qual ele disse também na mesma profecia: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Você sabia? Um corpo morto, sepultado, dentro de poucas horas ele começa o processo de putrefação. Os micróbios do próprio corpo, intestino, entram em ação e começa a corrupção do corpo dentro de horas. Jesus foi 3 dias o corpo dele, 3 dias, e não foi atingido por micróbios, não começou o processo de decomposição, nada disso. Na profecia está dito: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Então, continuando, falando sobre o Hades, lá da primeira carta de Pedro, ele, o Espírito, que é o seu eu real, estava vivo e ativo no Hades, pregando aos espíritos em prisão. Nós vamos continuar. O tema é vasto e em outros vídeos nós inteiraremos dessas verdades. Que o Senhor esteja com cada um de nós. Que nós tenhamos cada dia a revelação das Escrituras. Aquela revelação que os bereanos tiveram e foram chamados de nobres. Os bereanos foram mais nobres de que os de Tessalônica. O missionário tinha feito a pregação, Paulo, e eles foram ver nas Escrituras se as coisas eram de fato assim. Tenhamos este espírito bereanos e joguemos a preguiça para fora e vamos parar diante das Escrituras e ver se as coisas são de fato assim. Amém e amém.